E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 1, do capítulo 4. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que o Visconde Santos fez outra pergunta. Então onde jaz o corpo de sua majestade? Casponde falou, estava em um estado horrível, então tivemos que cremá-lo. Originalmente, estávamos planejando usar um feitiço, preservation, e dar a ela uma cerimônia de funeral, depois de expulsar Jaldabaoth. Casponde balançou a cabeça, com uma expressão de dor no rosto, como se não pudesse suportar continuar. Além disso, confirmamos a morte da alta sacerdotisa, Quellart Custódio. O Visconde Santos falou, entendo. Durante esse silêncio, Casponde aproveitou o tempo para tomar uma bebida. O substituto de Calca estava bem diante de seus olhos. No entanto, não havia uma maneira simples de encontrar alguém para substituir a alta sacerdotisa, Quellart Custódio, que permanecia no ápice de todos os Magic Casters divinos. Portanto, eles estavam cuidadosamente considerando a melhor forma de usar a morte de Quellart. Depois de ver que eles não reagiram, mesmo depois de tomar 2 drinks de vinho, Casponde deu a eles outro pedacinho da informação. Ele falou, os restos dela também estavam em condições terríveis, então, eles também foram cremados. Os nobres franziram a testa. Eles sentiram algo da morte de 2 das principais existências do Reino Santo. Talvez, eles finalmente tivessem percebido que aquela era uma batalha, em que suas vidas estavam em jogo, e perder significava a morte. Eles provavelmente estavam assustados, com a percepção de que não seriam resgatados, mesmo se fossem aprisionados. Conde Randall se perguntou, e quanto a capitã dos paladinos, Custódio Dono? Casponde perguntou, você quer falar com ela, isso pode esperar. O Conde Randall se falou, olha, então ela ainda está viva. Enquanto isso, sua majestade e a alta sacerdotisa Sama estão ambas mortas. O Conde Randall tinha um cavanhaque bem arrumado. Quando ele pronunciou essas palavras, em um tom de voz sarcástico, os outros sorriram ironicamente, como se seguissem o exemplo. Casponde abriu a porta, e ordenou que o paladino de fora convocasse Remédios. Assim que o vinho na garrafa estava prestes a acabar, Remédios chegou ao quarto deles. Assim que o Conde Randall estava prestes a falar, ele deu uma olhada em Remédios, e seus olhos se arregalaram. Ele perguntou, o que? Ela é a Capitã Remédios, líder do corpo de paladinos. A zombaria em seu tom foi substituída pelo choque. Todos os nobres do Reino Santo sabiam como Remédios parecia. O Conde Randall também não era a exceção, daí sua surpresa. Ela parecia tremendamente diferente de como ele se lembrava dela. Neste momento, Remédios Custódio parecia um cadáver ambulante. Seus olhos estavam profundamente afundados, e suas bochechas estavam magras. Entretanto, uma luz brilhante cintilou em suas pupilas. Remédios falou, você me chamou aqui certo, quem mais eu seria? Conde Randall falou, o quê? O nervo. A voz do Conde Randall falhou, e ele olhou atentamente para Remédios. Agora mesmo, Remédios parecia muito assustadora. O fato de que ninguém sabia o que ela queria, ou o que ela faria, deixava os outros desconfortáveis. Foi por isso que Casponde não manteve Remédios ao seu lado. Também foi por isso que ele tomou cuidado de não deixar Remédios saber nada sobre Neia. Remédios perguntou, o que foi? Todos neste país sabiam que Remédios Custódio era o mais forte paladino desta nação. Em termos de pura força bruta, ela era de longe o principal ser nesta nação. De que uso era a autoridade contra a violência que estava à beira de correr solta. A armadura mais sólida da aristocracia era como papel para ela. No passado, haviam pessoas ao lado dela que seguravam suas rédeas, então, ela estava em um estado de espírito onde ela poderia suportar ser mal falada. Porém, era uma questão diferente agora. Todos os nobres entenderam isso, então, não disseram nada. Remédios bufou ao vê-los, e encolheu os ombros. Remédios perguntou, posso sair agora, Sua Alteza? Parece que não havia razão para me chamar. Casponde falou, obrigado por ter vindo. Depois que Remédios saiu, os nobres finalmente se permitiram parecer infelizes. Um deles falou, você pode permitir que ela mostre tal desrespeito à Sua Alteza. Outro falou, mesmo que ela seja a capitã do corpo dos paladinos, essa atitude é intolerável. Podemos permitir que alguém, sem qualquer lealdade à família real, permaneça como capitã. Casponde levantou a mão para reprimir suas expressões de raiva. Casponde falou, estamos em guerra agora. Seus talentos ainda são úteis. Deixe-nos deixar sua disposição para o futuro Rei Santo.
Muitas poucas pessoas ficariam chateadas com a atitude de Remédios. Alguns deles estavam escondendo o medo dela com raiva, mas outros tinham segundas intenções. Casponde sabia disso, e sorriu friamente em seu coração. Remédios tinha uma vez sido o punho blindado da antiga Santa Rainha e uma arma poderosa. Com certeza alguém lá fora não iria querer deixar a arma para o próximo Rei Santo. Ou melhor, todos eles podem estar pensando isso, pelo que ele sabia. Um deles falou: Sua Alteza está correta. Estamos em tempo de guerra. No entanto, nós não continuaremos lutando contra os semi-humanos para sempre. Outro falou: o Conde está certo. Creio que nosso enviado já mencionou que conseguimos vir aqui porque derrotamos as forças semi-humanas. Sua Alteza, devemos sustentar o momentum e montar uma perseguição. Mas um nobre falou: exatamente, devemos destruir os semi-humanos, de uma só vez, para que as realizações de Vossa Alteza alcancem mais ouvidos. Casponde falou: entendo. Então, como está o Old Purple? Os nobres se entreolharam, e então, Marquês Bodipo falou em seu nome. Ele parece estar doente, então, ele não veio aqui conosco. O Marquês era a pessoa mais velha aqui, e então, a pessoa que ele chamou de velha, era uma pessoa de 80 anos, que havia sido apontada como um dos 9 cores. Como um grande nobre do sul, com o posto de Marquês, ele receberá essa cor, em reconhecimento por sua lealdade à família real, e suas realizações. Nem todos os 9 cores haviam conquistado sua posição, por causa de sua força de luta. Muito parecido com Purple, alguns deles ganharam o título por causa de uma grande contribuição. Por exemplo, havia uma duquesa que foi nomeada com azul devido à sua fama como artista composta. Enquanto ponderava a resposta de Marquês Bodipo, ele sentiu por um momento que o outro homem não estava escondendo nada, e Casponde sorriu friamente, novamente em seu coração. Enquanto ele já sabia disso, ele estava simplesmente confirmando essa reação com seus próprios olhos. Casponde falou: entendo. Parece que suas opiniões coincidem com as minhas. Casponde delineou seu plano de arruinar o esquema de Jaldabaoth, matando os semi-humanos. Todavia, o que faremos se Jaldabaoth aparecer? Conde Granero perguntou: Jaldabaoth é um demônio tão poderoso. Ouvi até que a Capitã Dono não pode proteger sua majestade. O Conde Granero nunca havia enfrentado Jaldabaoth antes, sendo a razão do porquê ele estava fazendo uma pergunta tão ingênua. Casponde respondeu em tom sombrio: ele é extremamente poderoso. Pedimos ao Rei Bruxo para enfrentá-lo, e sua batalha com Jaldabaoth foi realmente intensa. Um deles falou: o Rei Bruxo, você quer dizer, aquele parente dos mortos-vivos. Era de se esperar que eles exclamassem de surpresa. Casponde falou: olha, você não ouviu sobre isso. Entendo. Outro falou: então você chamou a ajuda do exército de outro país, meu príncipe. Isso é muito ruim. Casponde falou: não é um exército, apenas o Rei Bruxo. Os nobres congelaram com um E em seus lábios. Demorou algum tempo antes que eles se mexessem novamente. Conde Randall se perguntou: o Rei Bruxo, sozinho? O único rei, aquele que está no auge de sua nação, veio sozinho. Casponde assentiu em resposta à pergunta do Conde Randalce. Ele perguntou novamente: como isso pode ser? Isso é impossível, certo? Não há como um rei assim existir. Ele não trouxe seus exércitos com ele. Não faz sentido algum. As pessoas reunidas murmuraram. Alguns se perguntaram se isso era algum tipo de esquema. No entanto, Casponde quebrou suas especulações com sua resposta inflexível. Embora você possa dizer isso, é a verdade. Tudo o que podemos fazer é aceitar isso. Além disso, se o Rei Bruxo trouxesse seus exércitos com ele, ele os teria usado no momento em que perdera o duelo contra Jaldabaoth. Um nobre perguntou: ele perdeu? Eu não entendi. Eles dizem que ele é um dos mortos-vivos, então, poderia ser que até seu cérebro apodrecesse. Entretanto, isso não é muito ruim. Casponde falou: é sim, contudo. Um dos enviados que pediram ao Rei Bruxo que viesse era Remédios. Acredito que entregá-la para ganhar o perdão da outra parte será uma necessidade, assim como outras medidas diplomáticas. Um nobre perguntou: isso resolverá as coisas? Agora que você mencionou, o reino feiticeiro é uma nação, dentro das fronteiras do reino. Nesse caso, eles não poderão cruzar as fronteiras do reino para nos alcançar. Isso significa que devemos estar em alerta, uma vez que o reino seja destruído. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, e todos os nobres agarravam suas cabeças. Era como se estivessem pensando sobre o que fazer se o sol nascesse no oeste. Portanto, eles decidiram deixar isso de lado por enquanto.
Um nobre falou: bem, vamos deixar isso de lado por enquanto. Quais são seus planos futuros, Sua Alteza? Casponde falou: eu gostaria de retomar a capital. E eu gostaria de fazer isso o mais rápido possível. Um nobre falou: nesse caso, certamente vamos ajudá-lo. Outro falou: Sua Alteza vai se tornar o herói que salvou esta nação de Jaldabaoth. Mais um falou: o exército de semi-humanos que invadiu nossa nação era de 100 mil. Eles foram reduzidos a cerca de 30 mil agora. Se reunirmos as pessoas desta cidade e os soldados que trouxemos, poderemos derrotá-los facilmente. Outro falou: Sua Alteza, logo chegará o dia em que te chamarão de Sua Majestade. Casponde enfrentou os nobres lisonjeiros e deliberadamente colocou um olhar de compreensão em seu rosto. Casponde falou: não vou esquecer-me de ser grato pela ajuda que todos vocês me deram. Um nobre falou: o que você está dizendo? Estamos apenas fazendo nosso dever ao Reino Santo e à família real. Em seu coração, Casponde sorriu de uma maneira completamente diferente. Ele falou: muito bem. Então, cavalheiros, vamos nos preparar para recuperar a capital. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.